Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao índice comentado do dia 3 de março. Quem é novo no canal, recomendo que assista um vídeo de apresentação, onde eu falo quais são as médias que eu utilizo e como funcionam minhas marcações. Creio que vai facilitar demais o entendimento de vocês. Vamos para o vídeo, vamos para o que interessa, pessoal. A gente pode observar que o índice ontem, ele acabou abrindo próximo aqui da região da VWAP do dia anterior, próximo da região também de fechamento do dia anterior. Tava embolado aqui na região de médias do 2 minutos, mas ele acabou abrindo, criando uma espécie de canalzinho de alta, né? E até esqueci de traçar esse canal, mas aqui no ponto 1 a gente pode observar que ele veio cravar o 7,6 do Fibogap, que é o 7,6 dessa pernadinha aqui de retração de Fibo. Se a gente for utilizar o topinho do dia, o meião tava um pouquinho mais abaixo, o topinho do dia anterior, né? E junto aqui com essa 7,6 nós tínhamos uma região, uma confluência de médias bem interessante. Era o quê? A gente tinha aqui a 200 do 15, as duas 200 do 15. Eu vou até mostrar, na verdade, para vocês observar. Aqui, ó, nós tínhamos a 500 dos 5 minutos. Nós tínhamos as duas 200 do 15. E nós tínhamos a 60 do 60, a 50 do 60, perdão. Então aqui valeria um tradezinho de risco no toque, lá tá nesse 1, 2, 3, confiando que seria um ponto de correção maior, né? Por conta das confluências de médias. Por isso acabou desenvolvendo o movimento, acabou rompendo esse canalzinho de alta que eu havia traçado. E por isso buscou trocar polaridade, que eu também esqueci de traçar. Deixa eu traçar aqui, na verdade, rapidinho. Deixa eu colocar aqui. Quem sabe faz ao vivo, galera. Acabou trocando polaridade com essa. Pá, é fúcsia. Acabou trocando polaridade com essa LTA rompida intraday. E eu não coloquei point to fixator. Acabou trocando polaridade com essa LTA rompida intraday. E a gente pode observar que o preço acabou deixando bastante sombra. Acabou deixando uma, duas sombras no período de decisão aqui antes do rompimento, mas ele já havia rompido este primeiro espelhamento aqui de reversão, né? E a gente pode observar que o preço ele acabou deixando uma, duas, três, quatro sombras, sendo que esta quarta sombra aqui acabou deixando o candle gatilho bem bonitinho. Foi um PFR já com um pouquinho mais de corpo, ancorado já na inversão das médias, com a média de 9 aqui já passando abaixo da, da 500, desconfigurando a distorção, e pelos 5 minutos a gente pode observar também que nesse momento o preço estava quase desconfigurando a distorção. A gente pode ver aqui que na abertura desse próximo candle a 9 do 5 já passou. E uma outra coisa também que a gente pode observar é que este candle gatilho aqui, ele foi logo depois do fechamento deste 15 minutos. Então este 15 minutos a gente pode observar que ele estava livre, estava sem média, estava sem nada para travar o preço pelo 15. Também não tínhamos nenhuma trava pelo 5. E nós também não tínhamos nenhuma trava pelo 60. Então, olhando médias, observando médias, não tinha trava para o preço. E olhando intraday, o preço já havia trocado polaridade com a LT e feito uma primeira ativação de espelhamento de reversão, que foi este espelhamento aqui, e que estava trocando polaridade nesse momento. Então aqui seria um candle gatilho bem interessante. Ficou bem bonito aqui olhando intraday. E que acabou sendo o início do movimento que veio com bastante fluxo, ativou aquele padrão que o Adriano comenta bastante, que é o padrão do pai que vai comprar cigarro e não volta mais. E acabou chegando nessa região aqui de pressão dos fundos do dia 8 e 11 de março. Acabou rompendo e começou a demonstrar fraqueza nessa região aqui de fundo de março. A gente pode observar pelos 60 minutos essa região de fundos do dia 8 e dia 11 é esta região aqui em preenchimento. E a região do dia fundo de março é esta que está sejada aqui, pontilhada. E aqui foi o fechamento do candle do 60. Adriano comenta bastante que quando o candle do 60 ele por acaso chega a fechar cheio em uma região de trava,
geralmente vem correção, e foi exatamente o que aconteceu. A gente pode observar aqui que esse daqui foi o fechamento do 60. O fechamento do 60 acabou fechando neste candle aqui, ó, 10,58. E acabou entrando correção. Até acabou configurando 1, 2, 3. Feio, mas acabou configurando 1, 2, 3, que veio buscar troca de polaridade. Que veio buscar troca de polaridade nessa região de pressão aqui de fundos. Aqui valendo uma comprinha de risco. Que acabou vindo só buscar regiões aqui de troca de polaridade. E logo na sequência deixou um PFR. Ancorado aqui na 9. Configurou 1, 2, 3 na sequência. E acabou estopando esse 1, 2, 3. E cravando o terceiro alvo intraday. Terceiro alvo intraday a gente pode observar que é deste espelhamento aqui. Acabou cravando o terceiro alvo intraday. Logo após cravar o terceiro alvo intraday, a pessoa configurou um PFR bem baratinho, bem bonitinho, em região de terceiro alvo. E aqui já estava começando a configurar divergência. Infelizmente ele veio só fazer uma correção na média de 9 e veio estopar o movimento, estopar o PFR, mas logo depois de estopar o PFR, o mesmo candle que estopou o PFR, configura um novo PFR. E esse daqui, para mim, ficou muito mais interessante que o anterior, porque eu gosto de fazer uma leitura, pessoal, que a gente pode perceber pela formação de fundos. No intraday, a gente pode perceber que o preço estava perdendo força. Ele vem renovando fundos, mas vem renovando fundos com uma angulação cada vez mais fraca. Conseguem perceber que a gente tem essa quebra na angulação da renovação de fundos? E este PFR aqui do ponto 4 e o PFR do ponto 5, por mais que os dois tenham sido PFRs na cara de terceiro alvo com divergência, a gente pode observar aqui, né, que temos fundos descendentes, mas com fundos ascendentes no IFR. Mas tenham sido IFRs na cara de terceiro alvo com divergência, os dois possuem uma leitura diferente, na minha visão. Por quê? Porque o PFR do candle 4, ele havia confirmado o rompimento de fundo e dando uma leitura que o preço iria dar continuidade no dia, né? Na queda do dia. Já o PFR do ponto 5, a gente pode observar que ele abriu acima do fundo anterior, violou o fundo anterior, não conseguiu permanecer abaixo do fundo anterior e logo na sequência jogou para cima. Então isso daqui configurou o que? Configurou um PFR na cara de terceiro alvo, com divergência, falhando continuidade. Enquanto esse daqui nós não tínhamos a falha de continuidade. No ponto 4 nós tínhamos a confirmação da continuidade por conta dessa ignição aqui que rompeu o fundo anterior. Já aqui a gente teve a falha de continuidade porque o preço somente violou o fundo anterior e não conseguiu trabalhar abaixo, fechando logo acima. Então aqui no ponto 5 foi um ponto bastante interessante de compra por conta da falha de continuidade em terceiro alvo com divergência. E foi o fundo do dia. Não esperava que fosse o fundo do dia, né? Mas, enfim, acabou sendo o fundo do dia. Acabou até fazendo uma ancoragem aqui na média de 20 do 5, que até poderia ter sido um gatilho de venda. Aqui no candle das, deixa eu ver, meio-dia e 25. Neste candle aqui, a gente pode observar que o preço acabou ancorando na média de 20, fechando abaixo da 9. Foi uma espécie de PCzinho. Mas na cara de fundo, só que por conta de estar trocando polaridade com essa região de pressão aqui, valer a pena talvez o risco. Mas nesse caso aqui eu tava olhando para alta. O preço até veio trocar polaridade com esse espelhamento aqui micro, estrutura micro aqui que deixou. Vou deixando um dojizinho. Aqui valeria um tradezinho de risco na velocidade desse doji se estivesse observando essa estrutura micro. Essa estrutura aqui, no caso. Nossa, eu fiquei falando tanto ontem que eu tô com a voz rouca pra caramba. Garganta arranhadaça. Mas vamos lá, galera. E logo na sequência, a gente pode observar que o preço acabou estopando essa estrutura nos 5 minutos. E veio fazer uma nova correção. Essa correção aqui foi até uma espécie de pullback, pré-rompimento deste espelhamento de reversão. E aqui é uma coisa também que eu queria comentar com vocês, que aqui no ponto 7 o preço acabou configurando, aqui antes, né? Antes o preço acabou configurando um pullback no rompimento desse espelhamento de reversão, e aqui no ponto 7 o preço configurou um pullback pós-rompimento desse espelhamento.
Se a gente fosse observar médias, aqui tinha muita trava nessa região. Mas se a gente fosse observar a estrutura do preço pelo intraday, o preço acabou configurando uma estrutura bastante interessante, que foi o que ele configurou esse espelhamento de reversão, veio fazer o pullback pré-rompimento, configurou o pullback no rompimento desse espelhamento, já ancorando a média de 20 do 2 na inversão, e depois aqui no ponto 7 veio fazendo um pullback pós-rompimento desse espelhamento. A gente pode observar que, olhando o preço, ele fez todas as estruturas, até que Adriano, Samuca, enfim, o pessoal comenta em relação a tipos de pullback. Fez pullback pré-rompimento, pullback no rompimento e pullback pós-rompimento. Então aqui eu creio que, observando o price action, observando o preço, né, aqui valeria uma compra nesse ponto 7. Seria arriscado por conta de estar na cara de médias? Seria. Mas já que o preço estava rejeitando um fundo, uma região de fundo macro. Opa, o que eu fiz aqui? Já que o preço estava rejeitando uma região de fundo macro, ele estava violando, né, até esses dojizinhos aqui do 60. A gente pode observar que estes dois topos aqui são os doji no 60, então ele estava violando os doji no 60, indicando que ele poderia buscar a média de 9 do 60, que nesse caso aqui estava pagando os 240 pontos. Eu acredito que essa operação aqui seria uma operação válida. E que acabou entregando movimento. O preço acabou buscando alvos desse espelhamento de reversão. De novo ativou o padrão do pai, que foi comprar cigarro e não voltou mais. E chegou na região de pressão de fundos, de topos do dia anterior. E configurou um PFR, uma impulsão aqui na reversão bem bonitinha. Que por conta de estar esticado, a gente pode observar até pelos 5 minutos e pelo 15, que estava bastante. Eita, fiz besteira. A gente pode observar que pelos 5 minutos e pelo 15 estava bastante esticado. Aqui também nós tínhamos uma confluência de média, que era aqui antes do 15. Nós estava na região também da 9 do diário. E aqui estava, perdão, já tinha passado a 9. Então aqui quando deu a operação, o preço estava trabalhando acima da 500 com distorção aqui abaixo da 9. E pelo 15 minutos o preço acabou chegando. Perdão, pessoal, minha mãe entrou aqui no quarto. O preço acabou configurando aqui uma distorção também por chegar na 500 do 15. O preço estava trabalhando acima das 200 com a 9 abaixo. Então aqui valeria um tradezinho de reversão por conta dessa distorção aqui no 15 e também por conta dessa impulsão aqui na região de pressão topos do dia anterior. Que o preço acabou desenvolvendo um movimento bacana até nesse meio do movimento aqui na região do ponto 9. O preço acabou configurando o 9,5020, foi 9,5020 que puxou e configurou por volatilidade, mas que acabou pagando os pontinhos legais até aqui a região das 200, do 2 minutos com 500. Logo após chegar aqui na região das 200 e 502 minutos, a gente pode observar que o preço pelo 15 minutos ele acabou ancorando na média de 50 e configurou um tradezinho de resposta rápida da 50, que acabou pagando 160, 170 pontos. Até logo na sequência acabou fechando o inverte 50 pelo 15. Não foi o inverte dos mais bonitos porque o preço estava vindo de um cenário lateral, né? A gente pode observar que estava lateral desde o dia 1º de março, desde o início desse mês. Mas acabou sendo o padrão do inverte 50. O inverte 50 meio ruim, estava na cara do range da 200 e 500 do 15. Mas enfim, que acabou não desenvolvendo, mas também não estopou, né? Quem por acaso comprou aqui teria saído no preço que entrou praticamente no final do dia. E deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Eu acho que eu comentei sobre a divergência no início do dia, mas eu tava com a tela aqui no lado, né? Então nós tínhamos aqui, ó, fundos descendentes no preço com fundos ascendentes no IFR. Mas enfim, pessoal, esse daí foi o fechamento de o índice comentado do dia 3. Coloquei todos os estudos em dia. E ótimas operações aí pra gente no dia de hoje. A gente se vê na sala. Deus abençoe a todos. E abraço, pessoal.